Uma imagem de Marte abalou o mundo científico, mudando a forma como pensamos sobre o planeta vermelho, e à frente da pesquisa está uma equipe de cientistas australianos. Qual é a verdade chocante por trás da mais recente descoberta de Marte pelo rover Perseverance da NASA? Em uma revelação inesperada, o rover, que antes estava apenas procurando por sinais de vida antiga, agora enviou de volta uma filmagem inovadora de 360 graus, sugerindo o impensável: vida em Marte. O planeta vermelho, antes considerado árido e sem vida, agora está sob os holofotes, revelando segredos que podem mudar a compreensão da humanidade sobre o universo. Junte-se a nós enquanto exploramos essa descoberta surpreendente e o que ela significa para o futuro da pesquisa interplanetária. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A busca pelos OVNIs. As viagens da NASA a Marte são uma grande parte da história espacial. Essas aventuras têm o objetivo de aprender mais sobre Marte, ver se ele poderia ter abrigado vida e descobrir se as pessoas poderiam viver lá um dia. A jornada começou na década de 1960 e cresceu ao longo dos anos. A NASA enviou espaçonaves para voar ao redor de Marte, entrar em órbita, pousar em sua superfície e se mover com rovers. Eles queriam descobrir tudo o que podiam sobre nosso misterioso vizinho vermelho. No início, eles apenas sobrevoavam Marte para tirar fotos e aprender coisas básicas, mas com o tempo, começaram a fazer mais, como pousar as sondas Viking para procurar sinais de vida e enviar o Pathfinder e seu pequeno companheiro rover, Sojourner, para examinar mais de perto a superfície marciana. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, e é bastante frio e seco, parecido com um grande deserto, mas com uma camada de ar muito fina. Embora pareça vazio e silencioso, Marte muda com as estações, assim como a Terra. Tem calotas polares, grandes cânions e antigos vulcões que não entram mais em erupção. Também há sinais de que há muito tempo, Marte era mais quente e tinha mais água, talvez até o suficiente para sustentar vida. Essa ideia torna Marte muito interessante para a NASA e os faz querer aprender ainda mais. Ao estudar Marte, a NASA espera entender mais sobre as rochas do planeta, como é seu clima e como ele mudou de um lugar que poderia ter tido rios e oceanos para o mundo seco que vemos hoje. É por isso que eles continuam enviando missões a Marte para coletar mais informações e tentar responder à grande pergunta: houve alguma vez vida em Marte? Liderando a exploração de Marte estão 2 dos principais robôs da NASA, conhecidos como os rovers Curiosity e Perseverance. Esses exploradores de alta tecnologia são como super-robôs inteligentes, equipados com todos os tipos de aparelhos e dispositivos para estudar o planeta vermelho em grande detalhe. Vamos começar com o rover Curiosity. Este é um pouco mais antigo, mas ainda muito importante. A NASA enviou o Curiosity a Marte, como parte da missão do Laboratório Científico de Marte, e ele pousou em um lugar chamado Cratera Gale, em agosto de 2012. Os grandes objetivos do Curiosity eram verificar se Marte poderia ter sustentado formas de vida minúsculas chamadas micróbios em algum momento, examinar de perto o clima e as rochas de Marte e reunir todos os tipos de informações que poderiam ajudar os astronautas a irem para lá um dia. Ao longo dos anos, o Curiosity tem sido como um detetive em Marte, encontrando pistas de que, há muito tempo, poderia ter havido água fluindo em rios e lagos. Ele até encontrou alguns produtos químicos que são blocos de construção para a vida e notou mudanças no ar que acontecem com as estações, tudo apontando para a ideia de que Marte poderia ter tido as condições certas para a vida há muito tempo. Agora vamos falar sobre o rover mais novo, o Perseverance. Este rover é como o irmão mais jovem e avançado do Curiosity e pousou em Marte em 18 de fevereiro de 2021. Sua casa em Marte é um lugar chamado Cratera G0, que os cientistas acham que foi preenchido com água bilhões de anos atrás. A tarefa do Perseverance é procurar sinais de que criaturas minúsculas poderiam ter vivido lá no passado. Ele também está lá para estudar as rochas e os antigos padrões climáticos de Marte, e para coletar amostras de Marte, que possivelmente serão enviadas de volta à Terra um dia. Mas isso não é tudo. O Perseverance também está experimentando algumas ferramentas novas e interessantes. Uma delas é chamada MOXIE,
que está testando a produção de oxigênio a partir do ar marciano, que é principalmente dióxido de carbono. Se isso funcionar, pode ajudar futuros astronautas a respirar e até mesmo fabricar combustível em Marte. Outro experimento emocionante é o helicóptero Ingenuity, um pequeno helicóptero que tem voado em Marte para mostrar que sim, é possível voar no ar super fino de lá. Isso pode ajudar a planejar como observar Marte do céu no futuro e decidir para onde os rovers devem ir a seguir. Tanto o Curiosity quanto o Perseverance são como os olhos e as mãos dos cientistas em Marte. Eles nos ajudam a aprender do que o planeta é feito, como é seu clima e se ele já teve as condições certas para a vida. Esses rovers são realmente importantes para entender o passado, o presente e o futuro de Marte, e são passos fundamentais para que os humanos um dia coloquem os pés no planeta vermelho. Estudando Marte de perto, podemos aprender muito sobre o nosso próprio planeta também, como os planetas mudam ao longo do tempo e o que faz um planeta ser capaz de sustentar vida. Os segredos perigosos e perdidos de Marte. A missão do rover Perseverance é a mais nova viagem da NASA a Marte e representa um grande avanço em nossos esforços para entender o misterioso planeta vermelho. Este rover avançado, parte da iniciativa Mars 2020, simboliza nosso desejo contínuo de explorar novos territórios e ultrapassar os limites do que sabemos. A missão do Perseverance é cheia de objetivos inovadores. Sua principal tarefa é procurar evidências de antigas formas de vida minúsculas que, se encontradas, poderiam mudar a maneira como pensamos sobre a vida além da Terra. Além de buscar vida, o rover também está lá para estudar as rochas e o clima de Marte, ajudando a preparar o terreno para que astronautas visitem o planeta um dia. Uma parte importante de seu trabalho é coletar amostras de rochas e terra marcianas, que futuras missões podem trazer de volta à Terra para que possamos estudá-las de perto. O rover iniciou sua longa viagem de Cabo Canaveral, na Flórida, em 30 de julho de 2020. Levou 7 meses para o Perseverance viajar a vasta distância de 480 milhões de quilômetros para chegar a Marte. O momento do lançamento do rover foi cuidadosamente escolhido, aproveitando o posicionamento ideal da Terra e de Marte, tornando a jornada o mais eficiente possível em termos de combustível. Esta missão não é apenas uma viagem espacial de rotina, mas uma empreitada significativa que pode alterar nossa compreensão do espaço e da vida. A jornada do Perseverance não é apenas sobre alcançar outro planeta, mas sobre trazer de volta conhecimento que pode beneficiar toda a humanidade. Ao analisar a superfície e a atmosfera marcianas, esperamos descobrir segredos que estiveram ocultos por bilhões de anos, oferecendo pistas sobre o passado do planeta e nosso lugar no universo. O Perseverance é o rover mais sofisticado já enviado a Marte, aprimorando os designs e o conhecimento obtidos com seu irmão mais velho, o Curiosity. Este rover é especial porque possui novos aparelhos e recursos especificamente feitos para suas tarefas desafiadoras. Um dos experimentos de destaque a bordo é chamado MOXIE, que visa criar oxigênio a partir do dióxido de carbono que compõe a maior parte da atmosfera de Marte. Isso pode ser incrivelmente importante para enviar astronautas a Marte no futuro, pois pode ajudá-los a respirar e fabricar combustível para a viagem de volta. Além do MOXIE, o Perseverance está equipado com algumas das câmeras e ferramentas de detecção mais avançadas já enviadas a outro planeta. Isso inclui os instrumentos Sherlock e Pixel, que ajudam o rover a examinar de perto os minerais de Marte e procurar sinais de vida antiga, como micróbios. Essas ferramentas são como superlupas, permitindo que os cientistas vejam os blocos de construção das rochas e poeira de Marte a milhões de quilômetros de distância. Mas não é só o que está por dentro que importa. O exterior do rover é igualmente impressionante. Ele tem um sistema de aquecimento robusto para manter seus instrumentos aquecidos nas frias noites marcianas, e suas rodas são especialmente feitas para viajar sobre rochas, poeira e areia, sem ficarem presas. Além disso, o Perseverance não está viajando sozinho. Ele trouxe um pequeno companheiro chamado Ingenuity. Este pequeno helicóptero é um grande marco porque é o primeiro de seu tipo a voar no ar rarefeito de Marte. Os voos do Ingenuity podem mudar a maneira como exploramos o espaço, facilitando a visualização do que está além da próxima colina ou ao redor do próximo cratera. Mas esses recursos não são apenas peças legais de tecnologia, eles são vitais para os objetivos da missão. Ao estudar as rochas e o solo de Marte, o Perseverance está ajudando os cientistas a montar o quebra-cabeça da história do planeta e descobrir se houve alguma vez vida lá.
Cada foto que tira e cada amostra que coleta nos aproxima um passo de responder a algumas das maiores perguntas sobre Marte e a vida no universo. Além disso, cada instrumento no Perseverance foi cuidadosamente escolhido e projetado para esta missão. Eles trabalham juntos para dar aos cientistas na Terra uma visão mais clara de Marte do que nunca. Esta missão é mais do que apenas explorar um planeta distante. Trata-se de trazer de volta conhecimento que um dia pode tornar a vida em Marte uma realidade. Ao entender o ambiente marciano e testar tecnologias como o MOXIE, estamos preparando o terreno para futuros astronautas visitarem e talvez até viverem no planeta vermelho. A escolha da cratera G0 como local de pouso não foi aleatória. Foi uma decisão bem pensada com base em suas características científicas emocionantes e seu potencial para conter. Pistas sobre vida passada. Este lugar é como um livro de história de Marte, pois costumava ter um rio fluindo para um lago, criando um delta. Imagine um lugar onde a água uma vez fluiu, carregando e depositando diferentes tipos de solo e rochas de todos os lugares. Essas camadas de terra e rocha podem nos contar histórias sobre a água que estava lá, e possivelmente sobre a vida que poderia ter existido. A cratera G0 é como um baú do tesouro para os cientistas, porque tem muitos tipos diferentes de terreno e rochas, como argilas e carbonatos. As argilas são importantes porque podem conservar materiais orgânicos e talvez mostrar se havia condições amigáveis à vida. O carbonato pode preservar sinais fossilizados de vida antiga e pode nos contar sobre a história do clima de Marte. É por isso que G0 é um lugar tão ótimo para o Perseverance trabalhar. É como se o rover tivesse pousado em um grande laboratório ao ar livre, onde cada rocha e cada pedaço de solo poderiam ajudar a desvendar os segredos do passado de Marte. A maneira como o Perseverance pousou em Marte é tão fascinante quanto o local onde pousou. A NASA usou um sistema especial chamado Sky Crane para colocar o rover suavemente no chão. Isso não foi um pouso espacial típico. Primeiro, a espaçonave que transportava o Perseverance entrou rapidamente na atmosfera marciana, então usou um enorme paraquedas para desacelerar enquanto ainda estava alto no céu. Mas a parte realmente legal veio a seguir. Em vez de pousar sobre rodas ou pernas, o Perseverance foi cuidadosamente abaixado ao solo por um tipo de guindaste voador com motores de foguete. Esse Sky Crane levou o rover até seu local de pouso, e então, uma vez que o rover tocou o solo, o guindaste voou para longe, para cair em um local seguro à distância. Essa tecnologia incrível foi usada pela primeira vez com o rover Curiosity, mas para o Perseverance, foi ajustada e aprimorada para lidar com o terreno acidentado da cratera G0. Este método é incrível porque permite que os cientistas pousem rovers em lugares muito mais interessantes e muito mais difíceis de alcançar do que antes. Antes do Sky Crane, os locais de pouso tinham que ser amplos, planos e meio chatos para evitar acidentes. Mas agora, com essa nova tecnologia, podemos pousar em lugares que são muito mais emocionantes para a ciência, como a cratera G0, com seus penhascos, dunas de areia e campos de pedras. O sucesso do Sky Crane mostra como soluções inteligentes e engenharia ousada podem abrir novas possibilidades para a exploração. Graças a essa tecnologia, o Perseverance pode iniciar sua missão bem no meio de uma paisagem fascinante. Logo após pousar, o Perseverance rapidamente mudou de seu modo de pouso para estar pronto para explorar, como se trocasse de um passageiro para um motorista. Uma das primeiras coisas que fez foi usar suas câmeras de risco. Estas não são câmeras comuns, são olhos especiais que ajudam o rover a ver os perigos e obstáculos ao seu redor em Marte. Pense nelas como a versão do rover de um capacete de segurança com uma lanterna embutida. Elas tiram fotos do chão e das rochas próximas para que a equipe na Terra possa descobrir para onde o rover deve ir e o que deve fazer a seguir. Essas primeiras fotos são super importantes. São como o primeiro vislumbre do novo lar do rover e o primeiro capítulo na história de sua aventura em Marte. Elas ajudam a equipe na Terra a garantir que o rover pousou em segurança e está pronto para iniciar sua missão. Além disso, dão a todos uma prévia da paisagem marciana, quase como se estivéssemos lá com o rover. Mas o Perseverance não está em Marte apenas para tirar fotos. Ele tem grandes objetivos. É como um batedor liderando o caminho para futuros astronautas. O trabalho do rover é aprender tudo o que puder sobre o passado de Marte, como um detetive resolvendo um mistério, mas também está lá para testar novas ideias e equipamentos que podem ajudar as pessoas a visitarem Marte um dia. Um desses testes é o experimento MOXIE.
Esta é uma peça de tecnologia muito legal que tenta fazer oxigênio a partir do ar marciano, que é principalmente dióxido de carbono. Se funcionar, isso pode ser um divisor de águas para futuros astronautas, que precisarão de oxigênio para respirar e para abastecer foguetes para voar de volta para casa ou explorar mais. Depois, há a tarefa de coletar amostras do solo e das rochas marcianas. O Perseverance está pegando pedaços de Marte para trazer de volta à Terra em missões futuras. Isso é como coletar souvenirs, mas muito mais importante. Essas rochas e poeira marcianas podem nos contar segredos sobre o planeta e se houve alguma vez vida lá. Um panorama de 360 graus do planeta vermelho. O rover Perseverance da NASA está fazendo um trabalho fantástico movendo-se e observando Marte. Ele carrega muitas ferramentas avançadas para estudar as rochas, o clima e se pode ter havido minúsculas formas de vida em Marte há muito tempo. Uma das coisas mais legais que ele fez foi tirar fotos circulares amplas que nos permitem ver como Marte é ao redor. Essas fotos são especialmente emocionantes porque mostram a área de Marte chamada Cratera G0, que tem muitas coisas interessantes para olhar. As fotos amplas que o Perseverance envia de volta nos permitem ver a superfície de Marte em um círculo completo a partir de onde ele pousou. Para fazer uma grande foto, ele tira 142 fotos menores e as junta. Isso nos permite ver tudo, desde a borda da cratera até as paredes de um antigo delta de rio ao longe. A câmera é muito boa e pode mostrar coisas tão pequenas quanto uma borracha de lápis perto dela, e tão grandes quanto um carro quando estão mais distantes. Isso ajuda os cientistas a entender como Marte era no passado. Embora outros rovers da NASA tenham tirado fotos como essa antes, as fotos do Perseverance são especiais porque nos mostram novos lugares em Marte, de onde ele está explorando dentro da cratera G0. Essas imagens ajudam todos, desde cientistas até pessoas comuns, a se sentirem como se estivessem realmente caminhando em Marte e olhando para sua superfície. É como ter uma janela para outro mundo, mostrando-nos a beleza e os segredos de um lugar longe da Terra. O rover Perseverance encontrou muitos tipos diferentes de rochas e camadas de solo. Essas descobertas são como pistas que nos ajudam a entender a história dos vulcões e da água em Marte. O rover tem uma ferramenta especial chamada SuperCam. Esta ferramenta é bastante incrível porque tem uma câmera, um laser e diferentes espectrômetros. Ela usa essas ferramentas para olhar de perto as rochas em Marte e descobrir do que são feitas. Quando o Perseverance encontra rochas que vieram de vulcões, é um grande acontecimento. Essas rochas vulcânicas dizem aos cientistas que havia vulcões naquela área há muito tempo. Estudar essas rochas nos ajuda a aprender mais sobre o passado de Marte, como e quando esses vulcões entraram em erupção. Isso é como ser um detetive, mas em vez de resolver crimes, o Perseverance ajuda a resolver mistérios sobre Marte. O rover também avistou camadas de rochas formadas de uma maneira diferente. Essas são chamadas camadas sedimentares. Elas são muito importantes porque sugerem que a água costumava fluir ali. Imagine rios ou lagos em Marte deixando para trás areia e lama que se transformaram em rocha ao longo de milhões de anos. Essas camadas são como páginas de um livro, cada uma contando uma história sobre como Marte era no passado. O rover Perseverance tem um trabalho muito importante em Marte. Não apenas para dar uma olhada ao redor, mas também para pegar pedaços de rochas e terra marcianas. O que torna isso realmente emocionante é encontrar coisas como sílica e fosfatos nessas amostras marcianas. A sílica é um material que muitas vezes encontramos ao redor de fontes termais na Terra, lugares onde pequenas formas de vida podem viver. Encontrar sílica em Marte faz os cientistas se perguntarem se Marte poderia ter tido pontos quentes amigáveis à vida também. Depois, há os fosfatos. Estes são especiais porque são uma grande parte do DNA e do RNA, os materiais que formam os planos de todas as coisas vivas. Se há fosfatos em Marte, isso significa que Marte pode ter tido os ingredientes certos para a vida começar, assim como na Terra. Mas aqui está a coisa. O rover Perseverance está coletando essas amostras para que um dia elas possam ser enviadas de volta à Terra. É quando o verdadeiro trabalho de detetive começa. Os cientistas na Terra podem olhar para essas amostras de maneiras que o Perseverance não pode fazer em Marte. Eles vão usar todos os tipos de ferramentas e máquinas para obter o máximo de informações possível dessas rochas e terra. Esses estudos detalhados na Terra vão ajudar a responder grandes perguntas. Marte foi um lugar onde a vida poderia ter existido?
Havia micróbios em Marte há muito tempo? Entender isso não é apenas sobre Marte, é sobre descobrir como a vida começa no universo e se pode haver vida em outros planetas. Vamos explorar os tempos antigos de Marte, onde poderia ter havido rios e talvez até vida, fazendo-nos repensar o que sabemos sobre este planeta vermelho e seco, rastreando os trilhos da água antiga. As pesquisas e missões mais recentes a Marte estão nos dando novas e empolgantes informações sobre como o planeta costumava ser. Descobriu-se que Marte pode ter tido o tipo certo de ambiente para sustentar a vida, o que é uma grande coisa porque muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Este capítulo é sobre examinar os sinais que apontam para Marte ter tido um passado muito diferente. Uma das maiores descobertas é que Marte provavelmente teve água, como oceanos, lagos e rios, há muito, muito tempo. Essa ideia vem de muitas pistas coletadas por missões espaciais usando satélites que orbitam Marte, rovers que viajam por sua superfície e sondas que pousam no planeta. Essas pistas nos dizem que Marte nem sempre foi o lugar frio e seco que vemos agora. Em vez disso, pode ter sido um lugar com água suficiente para sustentar a vida, semelhante à Terra. Quando os cientistas olham para as rochas de Marte, como as que o rover Opportunity encontrou, eles veem padrões e formas que geralmente só se formam na água. Eles encontraram rochas dispostas em camadas, algo que acontece quando sedimentos, pequenos pedaços de rocha e solo, são movidos e depositados pela água, como em rios ou no fundo de lagos. Algumas dessas camadas de rochas têm até a forma de deltas que vemos na foz de rios na Terra, sugerindo que a água estava fluindo e se espalhando, deixando sedimentos à medida que avançava. Além disso, as rochas em Marte têm minerais, como argilas e sulfatos. Esses minerais são empolgantes porque, na Terra, geralmente se formam quando há água por perto. Encontrar esses minerais em Marte é outra dica de que havia corpos d'água lá. Isso é uma grande pista porque todas as coisas vivas que conhecemos precisam de água para sobreviver. Então, o que tudo isso significa para o antigo ambiente de Marte? Se Marte teve água, é possível que o planeta pudesse ter sustentado formas de vida, especialmente as mais simples, como os micróbios. Imagine, Marte poderia ter tido suas próprias pequenas criaturas vivendo em seus lagos e rios, assim como as menores formas de vida encontradas na água na Terra. Mas há mais na história do que apenas encontrar água. Os cientistas estão tentando descobrir quanto tempo essa água esteve por lá, quanto havia e como era o clima. Marte teve as condições certas para a vida por muito tempo, ou foram essas condições muito breves? Estas são perguntas difíceis, mas são importantes porque nos ajudam a entender não apenas Marte, mas a vida em si. A descoberta de sinais de água antiga em Marte não é apenas um fato interessante sobre outro planeta, é uma pista que pode mudar a forma como pensamos sobre a vida no universo. Veja por quê, na Terra, a vida está praticamente em todo lugar onde há água, desde os oceanos mais profundos até as menores gotas presas dentro das rochas. Se há água, geralmente há algo vivendo nela. Isso torna os antigos rios, lagos e, talvez até mares de Marte super interessantes porque se havia água, talvez apenas talvez também houvesse formas de vida minúsculas. Essa ideia empolgou os cientistas sobre Marte, especialmente aqueles que estudam astrobiologia que trata da vida no universo. Eles estão começando a pensar que Marte pode não ser apenas uma rocha fria e seca girando pelo espaço. Em vez disso, pode ter sido um lar para pequenas formas de vida, semelhantes às bactérias na Terra. E tem mais. Os rovers e orbitadores de Marte encontraram moléculas orgânicas em Marte. As moléculas orgânicas são os blocos de construção de toda a vida que conhecemos. Agora, só encontrar essas moléculas não significa que definitivamente havia vida lá, porque essas moléculas também podem vir de processos não vivos. Mas ainda assim, é outra pista de que Marte poderia ter estado vivo uma vez. Mas para onde poderia ter ido essa vida marciana, se ela existiu? Marte hoje é bastante inóspito na superfície, mas e debaixo do solo? Assim como a Terra, Marte pode ter camadas abaixo de sua superfície, onde pequenas formas de vida encontraram um lugar seguro, longe das temperaturas congelantes e da radiação na superfície. Esses pontos escondidos podem ter tudo o que os micróbios pequenos precisam para viver, como água e comida de reações químicas, mesmo sem qualquer luz solar. Na Terra, encontramos vida em alguns lugares realmente inesperados, como no fundo do oceano ou em fontes termais ferventes no Parque Yellowstone. Essas criaturas não dependem da luz solar. Em vez disso, obtêm sua energia de produtos químicos em seu ambiente. Os cientistas acham que, se houve vida em Marte,
ela pode ter sobrevivido em lugares subterrâneos semelhantes, alimentando-se de produtos químicos das rochas. Essa ideia não é apenas um palpite, é baseada em ciência real. Os pesquisadores têm estudado lugares na Terra onde a vida sobrevive em condições extremas e estão usando o que aprenderam para descobrir onde poderíamos encontrar vida em Marte. A ideia de que poderia haver uma biosfera profunda em Marte, semelhante aos lugares escuros e profundos onde a vida se esconde na Terra, é um divisor de águas. Isso significa que a vida poderia existir em lugares que nunca sequer consideramos antes, tanto em Marte quanto em outros planetas. Então, por que tudo isso importa? Bem, se Marte já teve vida, isso mostraria que a Terra não é o único lugar no universo onde a vida apareceu. Isso significaria que a vida pode ser mais comum no universo do que pensávamos. Cada descoberta sobre água e possível vida em Marte nos aproxima de responder uma das maiores perguntas que os humanos já fizeram. Estamos sozinhos no universo? A busca por vida em Marte é mais do que apenas uma busca científica. É uma busca para entender nosso lugar no cosmos. É um grande quebra-cabeça emocionante, e com cada nova peça, nos aproximamos de ver o quadro completo. Um monumento feito pelo homem. Na vasta e misteriosa extensão de Marte, seguidores da tradição OVNI descobriram o que acreditam ser uma descoberta revolucionária. Eles encontraram o que parece ser um círculo de pedras dispostas em um anel na superfície marciana, que eles nomearam Marchand, em homenagem ao famoso monumento Stonehenge na Terra. Esta descoberta emocionante gerou ideias e debates entre os entusiastas. Alguns deles acham que essas pedras podem ser os restos de uma antiga sociedade marciana. Eles se perguntam se isso pode significar que Marte teve seu próprio Stonehenge, talvez até conectado a culturas antigas da Terra, ou talvez construído por visitantes do nosso planeta há muito tempo. As pessoas que adoram essa teoria têm falado muito sobre ela, sugerindo que este círculo de pedras pode ser uma grande pista para uma civilização marciana perdida há muito tempo. Eles imaginam que tipo de vida poderia ter existido lá e se teve algum contato com antigos terráqueos. A ideia de uma história secreta ligando Marte e a Terra é emocionante para eles, e Marchand parece uma peça desse quebra-cabeça. No entanto, nem todos estão de acordo com essa teoria. A maioria dos cientistas e pesquisadores, aqueles que passam suas vidas estudando o espaço e os planetas, são bastante céticos. Embora a descoberta seja, sem dúvida, interessante, esses especialistas não estão convencidos de que Marchand seja evidência de uma antiga sociedade marciana. Em vez disso, sugerem que o entusiasmo e a imaginação podem estar superando as pessoas. Nos desertos vermelhos de Marte, algumas pessoas encontraram o que acham ser sinais de uma antiga sociedade inteligente. Eles olham para as fotos tiradas pela NASA e veem formas que parecem pirâmides e até estátuas que parecem ter características humanas. Essas imagens deram início a muitas histórias e ideias sobre o que poderia ter existido em Marte há muito tempo. Alguns fãs do espaço estão certos de que essas formas e figuras são perfeitas demais para serem acidentes da natureza. Eles acreditam que esses poderiam ser os restos de edifícios e arte de uma época em que uma sociedade inteligente poderia ter vivido no planeta vermelho. Esta ideia levou a muita conversa e suposições. As pessoas que amam essas teorias dizem que Marte não foi sempre frio e vazio. Imaginam uma época em que poderia ter sido cheio de vida, com suas próprias cidades e arte, muito parecidas com as civilizações antigas que conhecemos em nosso próprio planeta. Mas nem todos concordam com essas ideias. O mundo da ciência, cheio de especialistas em planetas e vida além da Terra, é mais cauteloso. Esses cientistas olham para as mesmas fotos e veem uma história diferente. Eles falam sobre como o planeta Marte foi moldado pelo vento, poeira e tempo. Explicam que as formas que vemos, que alguns acham que parecem pirâmides ou rostos, podem ter sido feitas por coisas naturais, como o vento soprando a areia e as rochas por milhões de anos. Eles dizem que essas maneiras naturais de mudar a Terra podem criar formas que parecem familiares ou especiais para nós, mesmo quando são apenas rochas comuns ou colinas. Esses cientistas também falam sobre algo chamado pareidolia. Esta é uma palavra grande que significa que nossos cérebros são muito bons em identificar padrões, especialmente aqueles que já vimos antes, como rostos ou objetos comuns. É a mesma coisa que acontece quando olhamos para as nuvens e vemos formas como animais ou rostos. Esse truque da mente pode nos fazer pensar que estamos vendo algo familiar, como um rosto ou uma pirâmide, mesmo quando estamos apenas olhando para rochas e sombras. Será que as descobertas do Perseverance em Marte são revolucionárias? Ou há mais do que os olhos podem ver?
Isso pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida além da Terra. Ou estamos apenas arranhando a superfície de um mistério muito mais profundo? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.